A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo da nossa lição bíblica. Eu sou o pastor Samuel e você está na nossa Escola Bíblica Especial. Nós estamos chegando ao fim dessa série, né? Hoje é a penúltima lição dessa série que está baseada em Colossenses e Filemon. Hoje nós vamos estudar o último trecho da carta de Paulo a Colossenses e na próxima lição a carta de Paulo a Filemon. Então viemos aí nesses 3 meses estudando a palavra de Deus juntos para entender essa ideia de firmados em Cristo, ou seja, essas aplicações a partir da carta aos Colossenses para a nossa vida cristã, para a nossa vida diária. E a nossa lição de hoje, que é a lição 12, vai falar justamente disso, o cristianismo no dia a dia. Antes da gente entrar em nossa lição, eu gostaria de convidar você a compartilhar o link, obviamente, para você passar aí para os máximo de pessoas que você conhece, da sua lista, no Instagram, no WhatsApp, passe para as pessoas terem também o contato com esse conteúdo que nós estamos estudando hoje. Eu lembro você também que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscrever no nosso canal, dar o joinha aqui em cada vídeo da nossa escola bíblica, porque isso faz com que o logaritmo, né, entenda que é um vídeo importante e ele acaba alcançando muito mais pessoas do que a gente imagina. Então, que você faça aí esse trabalho, né, de não só se inscrever, acionar o sininho, mas também de curtir aqui a nossa programação. Olha só, estamos chegando para a nossa conferência UMA, que será em novembro. A nossa conferência está chegando agora no mês de novembro. Nós vamos nessa conferência falar um pouquinho sobre a missão. Nós viemos desde o ano passado com essa ideia, né, do UMA, que é justamente os norteadores dessa gestão: unidade, missão e avivamento. Ano passado nós falamos sobre unidade e a conferência UMA desse ano vai falar sobre missão. Estamos buscando compreender o caráter missionário de Deus, redimindo a vida na nossa sociedade, redimindo a vida no nosso dia a dia, nas nossas relações comunitárias, mas também dentro de uma sociedade urbana, dentro de uma sociedade em que as pessoas estão atarefadas, as pessoas estão nos seus afazeres, mas como que a missão de Deus pode ser exercida dentro dessa sociedade urbana, dentro dessa sociedade que nós vivemos hoje. Então, olha, entra lá no site da conferência, conferenciauma.org, faça a sua inscrição, você pode conferir toda a programação, todos os temas que serão abordados, os palestrantes que estarão presentes. Vai ser uma programação muito especial e eu tenho certeza que ela será muito edificadora para a sua vida, para o seu ministério, abrirá novos horizontes na sua mente para entender essa missão de Deus e como exercê-la de maneira prática. Então, lembro você, conferenciauma.org, e você pode se inscrever e ter todas as informações. Nós vamos estudar hoje, então, a lição de número 12. Eu queria que você separasse aí a lição bíblica, que você separasse aí a sua Bíblia Sagrada para nós estudarmos a nossa lição. Antes de entrar a nossa vinheta, eu já lembro você que nós já estamos chegando para a próxima série de lições que vai tratar sobre as questões contemporâneas. Então são vários temas da contemporaneidade que serão tratados à luz do Evangelho, à luz da Escritura, né? O homossexualismo, o aborto, a identidade de gênero e outros tantos assuntos que estão na nossa sociedade que serão tratados na nossa lição bíblica à luz da Palavra de Deus. Então, se você ainda não adquiriu sua lição, talvez nem tenha mais, mas corre lá no site da Editora Promessa e adquira esse conteúdo para que nós possamos estudar juntos aí esses próximos 3 meses desse ano de 2021. Lição bíblica na mão, Bíblia Sagrada, vamos estudar juntos a palavra de Deus hoje.
80% da população vive nas cidades. Esse número cresceu significativamente nos últimos tempos. Há 70 anos atrás, apenas 30% da população vivia em ambiente urbano. Você acha que essa migração das pessoas do ambiente rural para o ambiente urbano muda a forma como a igreja cumpre a sua missão? É sobre isso que nós vamos falar na Conferência UMA 2021. Eu quero convidar você para estar conosco nessa conferência. Nos dias 26 e 27 de novembro, nós estaremos juntos refletindo sobre esse tema. Quero convidar você a se inscrever e a estar conosco lá. Um forte abraço e até lá! Como que nós podemos aplicar a palavra de Deus, o cristianismo, as doutrinas cristãs, as verdades do Evangelho à nossa vida cotidiana? Às vezes, algumas pessoas até falam que existe muita teoria e pouca prática. E a nossa lição de hoje, ela quer justamente focar, ela quer justamente pensar como que esse cristianismo pode ser aplicado, vivenciado no nosso dia a dia. Existem diversas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, naquilo que a gente chama de vida ordinária, né? Que é aquilo que a gente faz porque tem que fazer, faz parte do nosso cotidiano, faz parte da nossa rotina. Mas como em meio a todas essas coisas nós podemos viver um cristianismo prático, viver um cristianismo que mostre ou que vivencia a missão de Deus no mundo, a missão de resgate de Deus no mundo? Como que nós podemos, dentro dessa nossa sociedade acelerada, corrida, secularizada, termos uma vida piedosa, uma vida de oração, uma vida exercendo a missão de Deus? Esses são alguns dos temas que nós queremos conversar hoje nessa lição de número 12, que tem como foco justamente mostrar como que o ensino bíblico pode ser dispensado, praticado no nosso dia a dia. Eu queria destacar aqui um ponto da introdução da nossa lição bíblica, o primeiro parágrafo, na verdade, que diz assim, olha: existem algumas razões para que as pessoas resistam ao Evangelho e à igreja. Uma dessas razões pode ser a incoerência dos próprios cristãos. Isto é, a distância entre a verdade defendida e ensinada e a sua demonstração prática no dia a dia. Nas religiões pagãs dos dias de Paulo, a devoção de um adorador não tinha qualquer relação direta com o seu comportamento. O cristianismo propôs uma outra ideia, né? Já que Cristo muda a nossa vida, ele também muda a nossa forma de ser. Então, não existe como ser um cristão verdadeiro em Cristo e a sua vida prática no dia a dia não refletir essa verdade de Cristo. Nós precisamos corrigir essa incoerência para que o Evangelho sobressaia sobre a nossa vida. Para nos ajudar então nesse tema, está aqui mais uma vez conosco o pastor Eleilto. Pastor Eleilto, seja bem-vindo mais uma vez aqui com a gente e que sua participação aqui seja abençoadora nesse tema. Amém, pastor Samuel. Uma alegria poder estar com você aqui mais uma vez. Amém. Graça e paz para todos aqueles que estão acompanhando essa programação, esse estudo da lição. Que o Senhor nos ajude aqui hoje, que seja um tempo muito rico de aprendizado da palavra de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu queria ler com você o texto base da nossa lição, que ela vai pegar esse último trecho até o fim, né, da carta de Paulo aos Colossenses, mas os versículos 5 e 6 está como texto base da nossa lição. E ele diz assim: andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Então,
aqui está o texto base já tratando de uma questão prática mesmo, né? Como que nós vamos lidar de maneira prática, né? Pastor Eleuto, vamos então para a nossa primeira pergunta. O apóstolo Paulo aqui, até no comentário do primeiro item, ele vai trazer pelo menos duas características da oração apresentadas aqui nesse texto de Colossenses 4. É possível um cristão viver o cristianismo no dia a dia sem essa prática? Com certeza não, pastor Samuel. A prática da oração, ela é fundamental e essencial para todo cristão. Por isso não há como falar em cristianismo no dia a dia, como é o tema base dessa lição, sem falar da prática da oração. A lição bíblica chega a colocar que a oração ela é tão essencial quanto a nossa respiração. Para um cristão, a oração é tão essencial quanto a própria respiração. De fato é isso mesmo, porque é por meio da oração que nós desenvolvemos o nosso relacionamento com Deus. A oração é uma maneira de nós demonstrarmos para Deus que nós confiamos nele, que ele faz parte da nossa agenda, há espaço para ele na nossa agenda. Quando a gente para conversar, nós não oramos para que Deus descubra aquilo que nós precisamos, descubra quais são as nossas necessidades, quais são os nossos dilemas, porque ele já sabe de tudo isso antes mesmo de irmos para essa prática. Oramos para desenvolver, de fato, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Senhor. E para o cristão, essa é uma prática essencial que não pode faltar na caminhada e no dia a dia. Paulo fala sobre ela, entrando nessa parte final da carta, e ele ensina então no versículo 2 do capítulo 4 esses dois princípios, esses dois primeiros princípios que são trabalhados no item 1, quando Paulo diz: perseverai na oração, nela permanecendo atentos. Então aqui, nesse trecho, nós temos então esses dois princípios que a lição traz. O primeiro princípio é que a oração deve ser uma prática perseverante. É algo que está alinhado, essa fala de Paulo está alinhada inclusive com o ensino do próprio Senhor Jesus, que nos ensinou a perseverar na oração sem desanimar. Então é importante que a gente leve a sério esse princípio da Escritura Sagrada. A lição bíblica chega a dizer que essa persistência na oração não é resultado meramente do esforço humano, mas de um impulso, né, da força trazida pelo Espírito Santo. Porque, vamos ser sinceros, que às vezes não é fácil perseverar na oração, ainda mais por conta das demandas e da correria do dia a dia, né? Existirão momentos em que o seu corpo vai dizer para você que não dá, né? Não dá para orar, não dá. Existirão momentos que o cansaço será mais forte e que você vai pensar se vale a pena mesmo orar, vai pensar em deixar esse momento de oração para um outro período. Então, aliás, isso acontece com todas as práticas devocionais, né? Oração, leitura da Bíblia, sempre existe essa luta para realizar essas práticas, mas nós temos o desafio de perseverar, contando com a ajuda do Espírito Santo. Esse mesmo Paulo disse em Tessalonicenses: orai sem cessar, né? Cessar, orai sem cessar. É um desafio, mas é um desafio que a gente precisa levar a sério. Orar sem cessar é orar sempre de novo. A ideia é fazer com que a oração seja uma prática constante na nossa vida. Então, perseverar em oração é um princípio que Paulo apresenta, é ser perseverante. E o outro princípio é que a oração tem que ser vigilante. Vigilante, é a ideia do nela permanecendo atentos. Então aqui, nessa expressão de Paulo, nós temos então esse princípio de que a oração deve ser vigilante. E aí a lição trabalha que a vigilância aqui não tem a ver simplesmente com aquela postura contrária à ideia de uma oração sonolenta, de uma oração indiferente, mecânica. Vigilância tem a ver com isso também. Tem a ver com não realizarmos orações
sonolentas, mecânicas, enfadonhas. Então, vigilância tem a ver com isso, mas não só com isso. Vigilância tem a ver também com vigília. É a ideia de permanecer certo tempo em oração. Então, gastar tempo em oração. Então, precisa ser uma oração atenta mesmo, não é para ser uma oração enfadonha, sonolenta, mas é preciso investir tempo nisso, investir tempo em oração. Então, essa é a ideia de nela permanecendo atentos. Então, quanto tempo a gente investe na nossa vida de oração? Quanto tempo investimos, né, na nossa vida de oração? Então, isso é importante, né? Ela não pode ser apenas uma prática que faz parte da nossa vida nos dias de culto. E vai fazer toda a diferença, na verdade, né? Eu não me lembro agora quem foi que falou, se foi Packer que disse essa frase, mas que alguém perguntou assim, o que acontece com um cristão se ele deixar de orar, né? E aí ele falou, para de orar que você vai descobrir, né? Que a vida vai virar um caos, né? Vira um caos. Esse relacionamento de oração, ele de fato, como diz o próprio texto base, ele dá um alinhamento na nossa conduta, né? Nas ansiedades do coração e por aí vai, né? Com toda certeza. A gente acaba, por meio da oração, realinhando sempre a nossa vida com a vontade de Deus, né? A oração tem esse poder, né, de trazer paz para o nosso coração, trazer calma, serenidade, de ajudar a gente a discernir a voz de Deus. Deus se revelou por nós na sua palavra, nós ouvimos a voz de Deus enquanto lemos a palavra, mas a oração vai fazendo com que a gente tenha essa sensibilidade, né, para entender o direcionamento de Deus para a nossa vida. Enfim, é a maneira de nós desenvolvermos relacionamento com Deus. Então, de fato, é impensado, é estranho pensar em um cristão que não ora, que não investe tempo algum em sua vida de oração, ou que só ora nos cultos, né? Às vezes nem nos cultos. Ele vai no culto e no culto ele quer receber oração. Simplesmente receber oração. E é importante orar. Esse é um privilégio extraordinário que foi dado para nós por meio da cruz. Eu acho que cristão que não ora, cristão que não lê a Bíblia não é cristão, né? Porque o cristianismo já é uma, vamos colocar aqui como uma religião que tem um livro e que tem práticas, né, de devocionais que, assim, elas estão interligadas, né? Jesus, antes de escolher os seus apóstolos, ele orou antes de escolher os apóstolos, né? Momento antes dele ser crucificado, ele está orando ao Pai, né, no Getsemane. Na cruz ele está orando, né? Então, assim, você olha e você fala, não tem como, né? Escolheu a religião errada, né? Exatamente. Jesus está orando o tempo todo e os seus discípulos são desafiados a orar o tempo todo. Quando Jesus apresentou o Sermão da Montanha, né, que é a vontade dele para os seus seguidores, tem lá, quando orar. Dando a ideia que a oração seria uma prática dos seus seguidores, né? Ele ali não é apresentado de modo imperativo, né? Orem, apesar de haver imperativos sobre a oração em outros lugares da Bíblia Sagrada. E nem no modo optativo, né? Se orarem. Mas a ideia é quando orarem. Porque para Jesus... Eles vão orar, já parte do princípio que... Jesus está partindo do pressuposto que meus discípulos oram. Não tem como ser um discípulo de Jesus e não orar. Porque, pensa, tudo que Jesus fez por nós, abrindo o caminho, a gente podendo agora entrar no Santo dos Santos, né? Ter livre acesso à presença de Deus, ter a oportunidade de ter o Espírito morando em nós. Então, tudo isso que Jesus fez por nós é para que a gente pudesse desenvolver essa relação de intimidade com Deus. Não dá para deixar isso em segundo plano, não dá, como algo de só menos importância. Né? Não, de jeito nenhum. Seria, de alguma maneira, até menosprezar tudo que Jesus conquistou por nós, né? Então é importante que a gente, de fato, leve a sério a questão da vida de oração. Legal. A segunda pergunta, ela vai tratar das outras duas características que são apresentadas aqui, né, na interpretação do comentário. Fale um pouquinho para a gente também sobre essas outras duas. Sim. Então, primeiro nós temos a perseverança, a vigilância e, na sequência, a ação de graças.
Ainda no versículo 2, persevere na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Então, ações de graças são um ingrediente importante para as nossas orações. O próprio Jesus, quando ensina a oração modelo tem esse tom também de ação de graças, né? Quando, por exemplo, Jesus nos ensina a orar pelo pão, Sim. mas você já tem ali o pressuposto de que o pão está sendo dado diariamente por Deus. Então, o próprio Jesus, quando orou na oração sacerdotal, tinha ação de graças. Ação de graça é um ingrediente importantíssimo para as nossas orações. É importante que, quando nós desenvolvermos essa importante prática devocional, que a gente inclua nessa prática a gratidão a Deus em razão de quem Deus é, né? Eu acho muito importante isso, agradecer a Deus por quem Ele é. Saber quem é Deus e conseguir agradecê-lo diariamente nas nossas orações por quem Ele é, pelo que Ele fez por nós na cruz, agradecer a Deus pela redenção e agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele faz na nossa vida, tentar enxergar em cada detalhe da nossa vida a mão de Deus para agradecer Ele. Eu tenho certeza que se a gente se concentrar para buscar isso, nós vamos conseguir enxergar a mão de Deus em vários detalhes da nossa vida. E se incluirmos ação de graça nas nossas orações, eu tenho certeza que nós viveremos melhor. Nós viveremos melhor. Existem muitas pessoas que só conseguem viver murmurando. Verdade, verdade. Só murmuram o tempo inteiro, criticam o tempo inteiro. Às vezes eu me pergunto se essas pessoas, quando vão orar, se na oração delas existe esse ingrediente, ação de graça. Se elas gastam tempo agradecendo a Deus. Porque se elas praticassem esse exercício, talvez murmurariam menos. Vira chave, porque assim, o próprio salmista fala no Salmo 103, né? E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, né? Então, ainda que haja adversidade, os benefícios estão presentes de alguma forma, né? Sim. O problema é que o murmurador ele só enxerga o que não está presente, né? Sim. E ele perde a capacidade de ser grato por aquilo que está presente, né? Exatamente. Pelos benefícios de Deus, né? E esse é o nosso grande desafio, pastor Samuel. Em vez de questionar por aquilo que nós não temos, sermos gratos a Deus por aquilo que temos, né? Por aquilo que temos e lutarmos, pedirmos graça de Deus, né? Para conquistar aquilo que a gente acha que precisa conquistar e que está alinhado com a vontade de Deus. Às vezes é importante a gente perguntar, né? Que a mente, né? A cabeça, principalmente dentro da nossa sociedade, que é uma sociedade midiática, e ela impulsiona você, né, a ser consumista, ela impulsiona você a enxergar o que falta. Né? Você pode observar, tudo quanto é propaganda, ele mostra para você o que está faltando. Né? Você ainda não tem esse produto. Como e você é não tem esse produto? Até propaganda de material de construção. Né? O cara termina a construção inteira assim, deu um vazamento, porque faltou essa conexão aqui. Né? Então até material de construção te impulsiona de alguma forma isso, né? E aí a gente, às vezes, precisa desenvolver esse exercício de fazer a pergunta, né? Quando a mente fala assim, cara, tá faltando tudo. Assim, tá faltando mesmo? Né? Eu não tenho nada. Não tem nada mesmo? Deus não me abençoa. Não abençoa mesmo? Faz um exercício mais profundo, né? Que essas reflexões que a gente faz com a própria alma, né? Que o salmista faz muito isso, né? Porque, de fato, assim, as dádivas de Deus estão presentes, né? Sim. E ser grato é um gatilho. Eu sempre pensei dessa forma, né? O gatilho abençoador de Deus é a gratidão. É a gratidão. É isso aí. E todos nós, se de fato colocarmos a nossa mente para trabalhar, nós encontraremos inúmeros motivos para sermos gratos a Deus por aquilo que temos. Enquanto você falava, eu me lembrei daquele antigo hino cristão. Conta as bênçãos. Ah, sim. Contas quantas são, né? Todas recebidas da divina mão, uma a uma, dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso o que Deus já fez. Deus, de fato, faz coisas extraordinárias para nós. Basta prestar um pouquinho mais de atenção. E para quem tem a mente, assim, não consegue guardar, né? Tem uma amiga minha que ela tem um exercício muito interessante, que é um caderno da gratidão. Ela tem uma caderneta de gratidão. E geralmente ela vai preenchendo, né, a caderneta, então, e são várias coisas, né? Ela que deve estar assistindo a gente, né, a Laine, ela sabe disso.
Então, assim, você pega, sei lá, a gasolina rendeu um pouquinho mais. Uhum. Agradecer a Deus, porque a gasolina podia ter legal. acabado, mas não acabou, né? Uhum. Porque as grandes coisas a gente tem a tendência de não esquecer. Uhum. As pequenas coisas, que são esses lampejos da graça de Deus no cotidiano, a gente esquece, né? E aí vai anotando, vai anotando. Chega no fim do ano, é igual o hino mesmo. Você fica surpreso de olhar e falar assim, meu Deus, como que o Quanta Senhor... coisa Deus fez. Sabe, você fica até constrangido em pedir mais coisas, porque você fala, o Senhor de fato, em coisas mínimas, as coisas grandes, mas você vê claramente a presença de Deus e esse gatilho de gratidão, ele é importante, né? É isso aí. Bom, além da gratidão, um último princípio que é trabalhado aqui na lição, relacionado à oração, é que a oração tem que ser feita com propósito. Então, nós temos aqui Paulo fazendo um pedido para os cristãos no versículo 3. Ao mesmo tempo, diz aqui o texto, orando também por nós, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, a fim de anunciarmos o mistério de Cristo, pelo qual também estou preso, para que o revele como devo. Me impressiona muito todas as vezes que eu leio as orações que estão registradas na Escritura Sagrada. Os pedidos que são feitos nessas orações. Às vezes eu fico me questionando se os pedidos que eu faço a Deus em oração estão alinhados com esses pedidos desses grandes servos de Deus que oraram e que tiveram as suas orações registradas na Escritura Sagrada. E às vezes eu fico admirado quantos meus pedidos estão distantes dos pedidos deles. Veja Paulo ele está preso quando ele ora. Inclusive ele fala aqui no próprio texto. E ele pede para que os cristãos orem para que ele continue anunciando o mistério de Cristo, para que Deus abra a porta da palavra para ele. Veja qual é a preocupação de Paulo. Ele não está orando assim, simplesmente pensando nas suas necessidades imediatas. Ele está pedindo oração para que o evangelho continue sendo anunciado, pregado. Ele pede uma estratégia nova, na verdade. Uma estratégia não pede nova. para abrir a cadeia, pede uma estratégia para que naquela realidade o que ele pode fazer. Né? Exatamente, interessantíssimo isso. E aí, olhando aqui até o próprio capítulo 4 de Colossenses, o versículo 12 fala do Epáfras, que é o plantador dessa igreja. E Paulo vai dizer no versículo 12 o seguinte, cumprimenta-vos Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre luta por vocês em orações. Então Epáfras é alguém que luta em oração. Talvez ele seja o exemplo da oração perseverante que Paulo fala no versículo 2. Então Epáfras é alguém que está lutando sempre em oração pela igreja. E aí me chama a atenção de novo aqui. O que Epáfras pede a Deus pela igreja? Ele pede para que permaneçais amadurecidos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Olha, um propósito muito específico. Olha que, né? que propósito específico dessa oração. Ele ora para que os cristãos permaneçam maduros, convictos da vontade de Deus. Então, eu acho que orar, fazer oração com propósitos é isso, é pensar em propósitos nobres para a oração, né, e colocar esses propósitos diante de Deus. Né? Acho que é importante propósitos relacionados à glória de Deus, à expansão do Evangelho. Isso nunca pode faltar nas nossas orações. Legal. Pergunta de número 3, então, ela fala com base no comentário do item 2, explica o pensamento do gnosticismo, uma das crenças pagãs da época de Paulo, e como a santificação desafia essa crença e não é uma proposta de isolamento, né? É isso. O gnosticismo foi o principal, talvez um dos principais inimigos da igreja no primeiro século. Na verdade, não o gnosticismo como religião, né, como movimento, porque ele não existia ainda. Isso ele vai existir só no terceiro século para frente. Ele vai existir um pouco mais para frente. Mas as ideias embrionárias do que futuramente seria o gnosticismo. Então, junto com os judaizantes, esses mestres com essas ideias gnósticas, eles incomodaram demais a igreja. E o gnosticismo tem como principal influência a própria filosofia grega, né, que defende que a matéria é má
Então é isso que eles no cerne aqui, né, no centro do que eles ensinavam está essa ideia de que a matéria é má. E já que a matéria é má, então nós devemos nos relacionar com ela de pelo menos duas maneiras. Aí eram os dois lados que pendiam o gnosticismo, né? Um lado, já que a matéria é má, então Deus não se importa com o que eu faço com a matéria, porque Ele se importa com o meu espírito, então eu posso viver do jeito que eu quiser. E aí esse pessoal se entregava para um estilo de vida libertino. E nós temos esse tipo de gnosticismo sendo combatido, né, nas cartas do Novo Testamento. Paulo, por exemplo, combateu em 1 Coríntios esse gnosticismo libertino, quando ele fala lá para a igreja de Corinto, de irmãos da igreja que aparentemente estavam se deitando com a prostituta, que eles saíam dos cultos e iam para os motéis. E aí Paulo fala, o pessoal não sabe que se ele se deita com a prostituta, ele se torna uma só carne com ela? Glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, o corpo é importante, o corpo é morada do Espírito. Ele insiste nisso, né? Ele insiste porque eles estão com essa ideia de Inclusive no capítulo 15 ele vai falar que a ressurreição é do corpo, né? Que também era uma ideia completamente inimaginável para eles, né? Isso, exatamente. Para eles o corpo não tem valor, para o gnosticismo o corpo não tem valor. Então essa é uma ideia. E a outra ideia já que a matéria é má, então vamos fazer o possível para não dar nenhum tipo de prazer para a matéria, para castigar o nosso corpo, para ser severo com o nosso corpo. Então esse pessoal aqui vai proibir alimentação, de carne, vai proibir casamento por conta da relação sexual, enfim, eles vão proibir uma porção de coisas, porque eles não querem dar de jeito nenhum prazer para a matéria. Parece que esse tipo de gnosticismo é o gnosticismo que Paulo vai combater na carta aos Colossenses. Inclusive lá no capítulo 2 ele fala lá, né, de não toque, não prove, e ele vai dizer que isso não tem valor algum para o combate aos desejos da carne, esse tipo de severidade aqui. Então o gnosticismo também fazia isso. Então, veja, tanto uma reação quanto a outra reação afeta diretamente a maneira como nós enxergamos a santificação, a maneira como nós vamos vivenciar esse processo de santificação no dia a dia, né? Porque se eu acredito, se eu reajo como os libertinos, eu vou viver uma vida libertina, que não glorifica a Deus. Porque isso que eles ensinam não é o que Deus ensina. Para Deus, o nosso corpo é, sim, muito importante. E se eu for pender para esse lado aqui também, eu vou me tornar alguém extremamente legalista, severo, uma pessoa que vai sempre estar dizendo que isso não pode, aquilo não pode, não faça isso, não faça aquilo, nada pode. É alguém que é completamente contrário a todo tipo de lazer, prazer, a tudo aquilo que dá alegria, que faz sorrir. Então tudo isso, todas as boas dádivas da vida não serão experimentadas, não serão vividas. Pessoa chata, né? Eu vou me tornar uma pessoa chata, é isso aí. Jesus pediu para eu ser santo e eu me tornei esquisito. Eu acabei me tornando esquisito. Aqueles princípios lá que a gente estudou na lição passada de Eclesiastes, né, de goza a vida com a mulher que ama, né, toma um bom vinho, né, come uma boa comida, né, aquele negócio ali, esse cara aqui... O gnóstico, isso não existe. Isso não existe, porque para ele não, de jeito nenhum, porque isso é dar prazer para a matéria. Então nunca vai poder apreciar uma boa comida com a esposa, com os filhos, com alegria no coração, né, porque isso seria dar prazer para a matéria. Então, qualquer um dos tipos de gnosticismo que os cristãos abraçassem, eles estariam tendo uma visão equivocada da santificação. E aí dá para entender por que ele foi um problema seríssimo, né, nos primeiros séculos, né? Porque ele corta para todos os lados, né? Tanto para quem quer a vida libertina ou quanto para quem quer ser legalista, né? E ele dá suporte para todos os lados. Então não era tão difícil ver os lados aderindo a ele, né? Sim, exatamente. Vai ter gente que vai gostar dessa ideia, né? Então, eu sou salvo pela graça de Deus, Deus se importa com o meu espírito e eu posso viver a minha vida do jeito que eu quiser. O que mais tem é gente que adere a essa filosofia, né? Que a maneira como eu me comporto no dia a dia não interfere em nada na minha salvação. E como vai ter gente também que, por conta de um discurso mais piedoso, de santidade, vai gostar mais dessa ideia mais severa. E aí chega ao isolamento total, né? E chega ao isolamento total, e que não é a proposta da santificação, né? A proposta da santificação não é uma proposta isolacionista. Nós não vivemos a santificação e a vontade de Deus isolado das pessoas, né? Nessa redoma de vidro. Então isso é contrário à proposta de Cristo. Legal. Pergunta de número 4, com base no 3º ao 5º parágrafo do item 3, como podemos relacionar o ensino andar
ou portar-se com sabedoria para os que estão de fora, remindo o tempo e todo o estilo de vida dos cristãos. Fale também sobre a referência de Paulo à palavra do cristão em Colossenses 4:6. Legal. Colossenses 4, então, versículos 5 e 6, Paulo diz: comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando bem cada oportunidade. A vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Veja que interessante essa orientação do apóstolo Paulo. Essa preocupação que Paulo diz que a gente deve ter com os de fora. Quando você começou o estudo de hoje, lá no início, penso que você passou pela ideia que é apresentada no início da lição, de muita gente ter uma visão equivocada do cristianismo por conta da incoerência de alguns cristãos. De defenderem alguns princípios e não viverem esses princípios no dia a dia. De fato, isso é um problema. Você tem um discurso e a sua prática não condiz em nada com o seu discurso. Então, Paulo, ele vai mostrar que realmente isso é um problema. Nós cristãos precisamos sim nos preocupar com os de fora, como as pessoas estão nos lendo. E ele diz que é para se comportar com sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade. As pessoas estão nos observando. Nós somos discípulos de Jesus. Nós professamos crer em Jesus. Nós professamos crer nos princípios do reino de Deus. Então, do que adianta ensinar todos aqueles princípios do reino de Deus e aí na hora de viver mesmo o dia a dia, aqueles princípios não estão presentes na nossa vida. Nós não nos comportamos com sabedoria, não remimos o tempo, né? Não aproveitamos bem as oportunidades. A ideia de remir aqui, gosto da palavrinha que aparece no original, que é a ideia de pechinchar. Né? O pessoal gosta de pechinchar preço de coisa. Né? É a mesma ideia. E aqui é uma pechincha de tempo, Aqui é uma pechincha de tempo, para você aproveitar bem o seu tempo, glorificando a Deus. Então, quais são os princípios que o Evangelho apresenta para a gente? Vivamos esses princípios no dia a dia. É importante, com sabedoria, para que o nosso comportamento não blasfeme o bom nome de Deus, não blasfeme a doutrina de Cristo. Então, se a gente ensina que nós precisamos amar os inimigos, então, se eu ensino que eu tenho que quebrar ciclo de maldade oferecendo a outra face, então quando eu tiver que fazer isso, que eu faça. Se eu ensino que eu preciso perdoar, então quando chegar a minha vez, que eu perdoe. Né? Não dá para usar a lógica de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Né? Exatamente. No cristianismo não funciona isso. Né? No cristianismo não funciona assim. Isso. Cristãos precisam ser coerentes. Né? O sim precisa ser sim e o não precisa ser não. Então a gente precisa, de fato, viver como a palavra de Deus, como a palavra de Deus que a gente anuncia, que a gente ensina. E aí o texto fala: a vossa palavra seja sempre amável, temperada com sal, para saber como responder a cada um. Interessante, porque aqui há uma orientação, inclusive, relacionada à nossa forma de falar. Né? Então, que as nossas palavras sejam sempre saborosas e sensatas. Que desafio, né? Ter palavras sempre temperadas com sal. Até brincava com você antes de começar essa lição, né? Poxa, não pode nem explodir de vez em quando. Não pode nem explodir de vez em quando, tem que ser sempre controlado. É o nosso desafio. E a ideia do sal assim, para quem cozinha no dia a dia sabe, né? Que o sal é um negócio que de menos faz falta e de mais estraga tudo, né? Sim. Então, essa ideia, eu acho muito interessante essa ideia de temperado com sal, porque assim, precisa estar equilibrada, né? Precisa ter um equilíbrio, não pode nem passar, nem sobressair, nem faltar. Né? Exatamente. É com equilíbrio. A lição, ela coloca numa parte aqui, na página 101, que a grande oportunidade de evangelizar as pessoas acontece no contato estabelecido diariamente, nas oportunidades proporcionadas pela... Aí ele lista profissão, comércio, vizinhança e pelo trânsito. Olha só. O trânsito é uma luta, né? O trânsito aparece. Então, palavras temperadas com sal. Palavras temperadas com sal. Na profissão, lá no ambiente de trabalho, no comércio, quando aquele vendedor, aquela vendedora
fez alguma coisa que não te agrada, quando o produto não funcionou como deveria funcionar. Então, como é a maneira como você vai procurar essa pessoa para reclamar, né? Qual é o tom de voz, né? Como é que você se relaciona com as pessoas no comércio, na vizinhança, né? Com aquele vizinho que faz um monte de coisa que te aborrece, que você não gosta. Então, como é que você se relaciona? E no trânsito, né? Palavras temperadas com sal. É um desafio. É um desafio, né? Mas... Aqui você percebe como que a teoria é muito mais tranquila, né? A ideia legalista, na verdade, é sempre essa, né? Sim. Para o legalista é muito mais fácil manter um quadrante fechado, né? Do que praticar de fato aquilo que Por isso que o próprio Jesus, quando está discutindo ali, está ensinando o Sermão da Montanha, ele fala, né, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, né? E você observa claramente isso, né? Então, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo, né? E odiarás o inimigo. Eu, porém, vos digo, né? Ame o próximo, ame o inimigo e ore pelo inimigo. Sim. Então, assim, se o camarada tivesse de escolher, ele fala, bom, para mim é melhor continuar com a versão antiga, né? Com certeza. Amo o próximo e odeio o inimigo e a gente segue a vida, né? Então, você percebe que, de fato, o evangelho, ele muda de maneira prática as nossas relações e a maneira que a gente age no dia a dia, né? Com certeza. É quase subversiva, né? A maneira como o Evangelho nos ensina a viver em sociedade. Os princípios do Evangelho são muito radicais. Se nós levarmos a sério os princípios que o Evangelho traz para a gente, com toda certeza nós vamos chamar a atenção dos de fora. Sim. Porque são muito diferentes dos padrões que são tidos como normais na sociedade. E nós temos então aqui essa recomendação da palavra de Deus para que a gente se comporte dessa maneira, com sabedoria em relação aos de fora. Isso é cristianismo no dia a dia. No dia a dia, legal. Cristianismo no dia a dia. Bom, na aplicação então, meu querido estudante da palavra de Deus, nós estamos chegando ao fim da nossa lição bíblica e nós temos aqui os 2 pontos na vida em foco. A oração faz parte do cristianismo diário e a coerência também faz parte do cristianismo diário. Entre esses 2 temas, pastor Leleuto, uma palavra pastoral como aplicação disso tudo que estudamos hoje. Ok. Bom, de acordo com aquilo que nós estudamos na lição, ao menos essas 2 questões foram colocadas, com base nesse trecho final de Colossenses. Não há como viver o cristianismo diário sem oração. Oração faz parte do cristianismo diário. Quem não ora são aqueles que não são cristãos. Cristãos oram. Nós comentamos isso durante o estudo de hoje. A oração faz parte da vida de um cristão. Então, em nome de Jesus, que todos nós, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus, levemos a sério essa prática, com perseverança, com vigilância, com ação de graças e com propósito. É ela que vai nos ajudar a vencer as nossas lutas diárias, a vencer a tentação, a luta contra o pecado, a luta contra a carne. Então, utilizemos esse meio para desenvolver o nosso relacionamento com Deus e sermos vitoriosos nos nossos embates cotidianos. Além da oração, faz parte do cristianismo diário, coerência. Coerência. Eu me lembrei agora de um livro escrito pelo pastor Ricardo Agreste, Igreja, Tô Fora. E é um livro que ele tenta trabalhar a ideia de por que muita gente não quer saber de igreja. E uma das questões tem a ver exatamente com a falta de coerência dos cristãos, né? Por pregarem uma coisa e viverem outra coisa completamente diferente. Isso acaba trazendo aversão para as pessoas, e aí quando elas olham para a comunidade chamada igreja, elas dizem, e se igreja é isso, tô fora. Né? Não quero saber de igreja. Então, levemos a sério aquilo que a gente prega, aquilo que a gente ensina, né? Que o nosso sim seja sim, o nosso não seja não, e a gente viva os princípios do Evangelho de Jesus e nos comportemos com sabedoria em relação aos de fora, com palavras sempre temperadas com sal. Que o Espírito possa nos incomodar e nos ajudar a vivermos isso no nosso trabalho, com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, no trânsito, em todos os ambientes onde nós estivermos. Que o estilo de vida cristão, o estilo de vida baseado na vida de Jesus,
esteja presente na nossa vida. Amém, amém. Ora pra gente. Amém. Vamos lá. Senhor, nós somos muito desafiados hoje por meio da Tua palavra, Senhor. Aqui não existem pessoas perfeitas. Nós somos tão pecadores quanto aqueles que nos assistem, quanto aqueles que nos ouvem nessa oportunidade. Mas há em nós, Deus, um profundo desejo de fazer a Tua vontade, de fazer o Teu querer, de acertar, de viver com coerência no nosso dia a dia, de vivenciarmos diariamente a prática da oração, como ela deve ser vivenciada. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos. Que nunca falte em nós esse desejo de orar, esse desejo de estar na Tua presença e desenvolver comunhão contigo. Que nunca falte em nós, Senhor, esse desejo de viver de maneira santa no dia a dia, de viver com temor, de viver o temor do Senhor no nosso dia a dia, de viver com coerência, para que o cristianismo seja visto diariamente nas nossas falas, no nosso comportamento, com os nossos vizinhos, com os nossos colegas de trabalho. Em nome de Cristo Jesus, Deus, ajuda-nos. Esse é o nosso desafio à luz desse trecho final de Colossenses, que a Tua palavra possa criar morada em nosso coração e nos transformar para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. É a nossa oração, meu Deus. Amém. Amém. Pastor Eleuto, mais uma vez, obrigado. Amém. Que Jesus continue abençoando sua vida, ministério. Meu querido estudante, minha querida estudante, que Jesus abençoe grandemente sua vida. Segunda-feira, texto com texto. Terça-feira, nós temos Conexão Feminina. Você sabe, a nossa escola bíblica vai ao ar às quartas-feiras, reprise aos sábados. Quinta-feira, Promessas de Esperança. Fique atento a toda a nossa programação e que Jesus possa conduzir a sua vida em bons estudos. A gente se encontra na próxima semana.